toda essa questão, essa discussão, ela surge ou ganha ênfase exatamente por conta de um projeto de lei, que é o projeto de lei 7.645 de 2014, é um projeto de lei na Câmara, e já foi enviado para o Estado, para o Senado, renumerado, então, para o projeto de lei da Câmara 148 de 2015. Esse projeto de lei, ele já está aprovado e aguarda apenas inclusão na ordem do dia para ser votado. O que esse projeto de lei faz? Ele altera, né, o artigo 18 do Decreto-Lei 667, de 1969, que é o decreto que reorganizou as polícias e os corpos de bombeiros militares, né, no ano de 1969. E esse decreto, ele diz no artigo 18 que as polícias militares serão regidas por regulamento disciplinar à semelhança do regulamento disciplinar do Exército e adaptado às condições de cada corporação. O que significa isso? Significa, num primeiro momento, que por ser, né, inclusive, por disposição constitucional, uma força auxiliar e reserva do Exército, as polícias militares, elas guardam as mesmas semelhanças com a força terrestre. Entretanto, não só em virtude da diversidade de características, de peculiaridades de cada Estado, mas principalmente com o advento da Constituição de 88, em que as polícias militares ficaram submetidas, já eram, mas foi reforçada a sua estar abaixo da autoridade do governador do Estado, subordinados diretamente ao governador do Estado, elas mantêm, então, essa característica militar. A proposta que foi feita, ela tem a seguinte redação: as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, lei específica que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares, estabelecendo normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Código do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observado, dentre outros, os princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, ampla defesa, contraditório, razoabilidade e proporcionalidade. E, por último, inciso 7º, vedação da medida restritiva de liberdade. Percebam que eu destaquei as letras, porque, além dessa prisão, da extinção da prisão, ele acaba regulamentando um conselho de ética que o projeto de lei não diz exatamente como que funciona. Ok. Bom, essa discussão ela já vem de longo tempo, e com certeza ela existe aqui também em Santa Catarina. No Paraná, já que agora, depois de ter residido por 17 anos no Rio Grande do Sul, eu voltei para a minha terra, em Curitiba, o Paraná também tem essa discussão. Então, em 2014, a Secretaria de Segurança Pública, ela criou, junto com a Secretaria de Administração, um grupo conjunto de trabalho para um projeto de carreira da Polícia Militar, que envolvesse, além de subsídios, também o processo disciplinar. Não se sabe exatamente quais foram os motivos, mas, né, até a nossa Comissão de Direito Militar da OAB, na época, que era transitória, hoje ela é permanente, acabou acompanhando e participando dessa discussão. Essa discussão acabou sendo deixada de lado. Então, a comissão ela não foi extinta e também não se reuniu mais, né, o que é uma lacuna que não deveria ter acontecido. Houve, inclusive, em novembro de 2015, houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, e essa discussão alcança todos os estados, inclusive Santa Catarina. Os autores do projeto, para eles, a justificativa principal é que essa proposta é o maior tratado de cidadania que já foi feito para bombeiros e policiais militares, garantindo a eles os direitos já assegurados pela Constituição brasileira, a todos os cidadãos, como o devido acesso ao devido processo legal, a presunção de inocência, a ampla defesa, etc. Que hoje, por força da discussão
e da propagação que se faz da nossa Constituição, em especial do artigo 5º, são de todos conhecidos, né? Santa Catarina, inclusive, tem uma característica muito importante em relação à qualidade de seus integrantes, é que todos os seus membros, já de algum tempo, eles ingressam com o nível superior de ensino, ou seja, há uma capacidade, né, uma facilidade maior de entendimento daquilo que deve ser ensinado e captado pelos policiais militares. Bom, esse projeto, né, nós estamos fazendo isso de forma paulatina para ver da viabilidade ou não dos acertos, ele sugere, então, um questionamento, que é se existe, né, já que nós estamos querendo modificar, através de uma lei federal, inclusive, se existe efetivamente violação dos direitos humanos nas Forças Armadas e nas Forças Auxiliares, como a gente sempre vê, né? Às vezes, vez ou outra, vê denúncias nesse sentido. Existe mesmo isso? O segundo questionamento é se ele existe, de que forma? Um segundo questionamento seria se esses regulamentos disciplinares, se eles estão violando os direitos fundamentais dos militares brasileiros. Não podemos esquecer que hoje, né, por conta do inciso 35 do artigo 5º da nossa Constituição, vige o princípio do livre acesso ao judiciário, né? Então, não se aceita barreiras para que qualquer pessoa, civil ou militar, ele possa ascender ao judiciário, discutir um direito que ele entenda que ele foi violado ou que está lhe sendo negado de alguma forma. E o último questionamento é se existe uma reação da sociedade militar frente à garantia dos direitos fundamentais. Essa pergunta, a resposta a essa pergunta, se ela for, por exemplo, positiva, eu acredito que não, implicaria em dizer que a instituição militar é contra os direitos humanos e é uma instituição que despreza os direitos humanos e que promove atos que venham a tolhê-los de alguma forma. Já de algum tempo, né, as polícias militares mantêm, inclusive, em seus currículos, suas grades curriculares, a disciplina específica de direitos humanos, né? Policiais militares cometem alguma arbitrariedade? Sim, cometem, né? Nós não podemos negar, mas, com certeza, elas são responsabilizadas. A natureza do serviço, a exposição diária ao perigo, o estresse, né? Imaginem, por exemplo, que, durante o mesmo dia, o policial militar ele chega no quartel de manhã, e em alguns locais, hoje ele sai, não sabe se vai voltar, porque o Brasil é o país onde mais matam policiais militares no mundo, né? Ele atende a uma ocorrência de um assalto a banco. Chega lá, assalto a banco, refém, tiroteio, etc. De repente, ele pega e sai dali e vai atender uma parturiente. Porque, para aqueles que desconhecem, cerca de 60%, pelo menos, das ocorrências que são atendidas diariamente pela Polícia Militar são de natureza assistencial, por uma falha do Estado. Aliás, isso é sério, né? Porque hoje o nosso sistema político permite que aqueles que postulam cargos públicos, né, instituam seus gabinetes, ambulâncias, cadeia, uma série de assistências que são próprias do Estado. Ou seja, ao invés de se fazer o Estado fornecer aquilo que deveria ser aos cidadãos, nós fazemos com que haja um intermediador, não seria bem o caso, mas alguém que faz, mas também por conta do que recebe do Estado como representante de um poder. Bom, e aí ele sai daquela parturiente e, de repente, pega uma outra ocorrência em que ele acaba se desentendendo com alguém, né? Ou ele sai daquela ocorrência, vão ser mais grave, e vai atender uma ocorrência onde um companheiro dele foi morto. Tá? E daí ele sai dali, né, e vai atender, por exemplo, um adolescente infrator ou um bêbado, e é exatamente na hora em que, sendo errado, mas que ele acaba, de repente, cometendo uma violência porque foi mal respondido, etc. Então, não é assim, não é uma violência institucional. São todas umas condições que devem ser analisadas para que se faça
uma análise correta daquilo que você pretende. Então, uma análise mais isenta possível, né, ela deve atentar para os seguintes aspectos. E agora, até agora, eu não estou me posicionando nem a favor nem contra a extinção da Polícia Militar. Nós vamos chegar a essa conclusão exatamente no final da palestra. A constitucionalidade dessa proposta, depois, a validade e a eficácia da prisão disciplinar, por terceiro, uma comparação com outras instituições militares estaduais, porque essa autonomia federativa faz com que haja uma diversidade de regulamentos, e, por fim, uma comparação com polícias militares de outros países. Bom, então, se nós queremos saber, encontrar fundamentos para qualquer tipo de atividade, nós devemos olhar na Constituição Federal. A Constituição, ela é efetivamente o nosso norte. E nós vamos ver que a nossa Constituição de 88, a Constituição da Primavera, também chamada Constituição Cidadã, ela se refere à Polícia Militar em quatro vezes, 4 oportunidades. Ela se refere no artigo 21, inciso 14, quando ela diz que é competência da União a organização e manutenção tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. No artigo 22, inciso 21, e esse aqui nos interessa, ele foi destacado porque ele é apontado como uma justificativa para a proposta que foi feita, ele trata da competência legislativa da União. Essa competência legislativa no sentido de mobilização, convocação das polícias militares, como forças auxiliares do Exército. Já quando se fala em mobilização, entenda-se, mobilização da Polícia Militar pelo Exército, já que ela é força reserva e auxiliar do Exército. E no artigo 144, e esse artigo trouxe um capítulo muito feliz, porque foi a primeira vez na história constitucional que se estipulou um capítulo especificamente sobre segurança pública. Então, ela está lá prevista inicialmente no inciso 5º do caput e nos parágrafos 5º e 6º, como integrante do sistema de segurança pública, com a responsabilidade de preservação da ordem pública. Esse é um conceito muito amplo, maior do que... cabe a ela a polícia ostensiva, que significa estar fardado, identificado, mas principalmente a preservação da ordem pública, que engloba isso. E lá no artigo 89 das disposições constitucionais transitórias, quando ela se referiu aos integrantes da Polícia Militar do antigo território de Rondônia. Não sei se eu pulei um aqui. Tá. Bom, então, essa proposta, ela é constitucional ou ela é inconstitucional? Ela revela, por isso que está aqui, entre parênteses, afinal de contas, quem sou eu para dizer se é inconstitucional? Eu digo, às vezes, eu sempre também digo, não vão muito atrás do que eu disser, porque, necessariamente, o que eu digo é a minha... Mas a minha visão sempre procura estar baseada na Constituição. Ela revela uma intenção da União em legislar sobre questões disciplinares das polícias militares. E ela busca alterar a redação de um decreto de 1969. Mas 1969. Época em que estava vigindo, por exemplo, o AI-5, que todo mundo repele, com razão, inclusive, que foi um instrumento aí de restrição das liberdades individuais e democráticas e o exercício da democracia no Brasil. Esse diploma vem daí, esse diploma que vai ser alterado. Me parece que esse projeto de lei, ele parece de um vício de inconstitucionalidade desde a sua edição. Por quê? Aqui é uma inconstitucionalidade material, porque a forma é correta. O decreto-lei foi recepcionado como lei ordinária e, através de uma lei, ele vai ser alterado. Então, formalmente, não há problema, problema materialmente. Ora, esse inciso 21 do artigo 22, ele diz com meridiana clareza que compete privativamente, a competência privativa da União, legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
Então, percebam que esse inciso 21 ele está voltado especificamente para a condição da Polícia Militar como força auxiliar e reserva do Exército. Essa expressão força auxiliar e reserva do Exército, ela vem de 34, né, 1934. Não significa que a Polícia Militar é a reserva, aquela que está no banco do reserva, não é isso. Ela é força reserva, porque ela é uma força que, em sendo necessário, em caso de agromoção, estado de sítio, guerra externa, ela vai ser convocada, ela está pronta para ser empregada. E, para isso, ela vai ser mobilizada, ela vai ser integrada ao Exército Nacional e comandada, inclusive, pelas autoridades do Exército. É isso que significa essa mobilização. Mas, afinal, o que é esse Decreto-Lei 667? Esse decreto, como eu disse, em 69, ele buscou reorganizar as polícias militares. Mas não foi a primeira vez que se fez isso. Isso já foi feito em 1934, né, pela Lei Federal 196, acho que 192, que foi a 92, né, 192, obrigado, Coronel, que procurou organizar as polícias militares. E ele se dizia apenas polícias militares, porque até então os corpos de bombeiros eram unidades da Polícia Militar. Hoje são poucos locais que são assim. Paraná, por exemplo, ainda o Corpo de Bombeiro é uma grande unidade da Polícia Militar. E em 1967, houve o segundo ato, já em pleno governo militar, de reorganização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. E em 69, daí já se falava em polícia militar e corpo de bombeiro militar, porque já existiam estados que eles estavam separados, e hoje só existem 4, né? É o Paraná, São Paulo, Bahia e o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Bahia já separaram. Então, são apenas 2 estados em que o bombeiro pertence à Polícia Militar. Bom, então, esse decreto, o decreto de 67, por exemplo, ele teve um papel importante, porque ele criou, em 1967, foi criada a Inspetoria Geral das Polícias Militares. Então, a Inspetoria, ou como é conhecida, ela existe ainda, mas não com a força que tinha antes, a IGPM, ela controlava as polícias militares, né? Então, os inspetores, os generais inspetores iam em todas as unidades da federação fazer inspeção das polícias militares. Então, o Exército efetivamente controlava as polícias militares. Hoje, a IGPM ainda existe, mas ela está com um papel reduzido exatamente em razão da autonomia estadual. Então, hoje basicamente, a IGPM ela atua na preparação daqueles policiais militares e bombeiros militares que vão prestar missões na ONU. Né? É feito pela IGPM. Bom, tanto o Decreto-Lei 667, que reorganizou as polícias militares e os corpos de bombeiros, como o Decreto Federal 88.777, de 83, chamado de R200, que é o seu regulamento, eles ensejam uma análise, hoje, com os olhos na Constituição Federal de hoje. Né? Então, é a própria Constituição que estabelece essa competência para a lei específica. Então, essa lei específica, que o projeto de lei que está alterando o Decreto-Lei 667 se refere, ela já está prevista na Constituição. Ela está prevista no parágrafo 3º, no inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 para o Exército, com remissão no parágrafo 1º do artigo 42 para as polícias e bombeiros militares. O que trata essa lei? Ingresso na força, limites de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos e deveres constituem o núcleo dos códigos disciplinares, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares consideradas peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas amparadas por força de compromisso internacional e de guerra. Então, a Constituição Federal já está dizendo hoje que quem vai tratar dessa questão, inclusive dos códigos disciplinares, é a lei estadual específica, e não uma lei federal, já que os nossos estados têm uma autonomia federativa.
Bom, isso aqui parece aquelas Brasília álcool de 1980. Aí. Cansei de empurrar aquelas Brasília. Então, uma inconstitucionalidade material, né? Ainda que a forma pretendida esteja correta, como eu já disse anteriormente, porque os decretos-leis anteriores à Constituição, eles foram recepcionados como leis ordinárias e devem ser alterados por lei ordinária, ainda que qualquer membro da Câmara, do Senado, eles possam propor lei ordinária, a matéria contida em si mesmo, do meu ponto de vista, não encontra amparo constitucional. Independente disso, ela está sendo aprovada. Essa inconstitucionalidade ou não foi detectada ou foi deixada de lado, né? Não vamos dizer que as leis saem do parlamento sem nenhum problema, que se fosse assim não tinha tanta ADI, né? Não se discutia, bastava fazer a lei. Pronto. Então, o que nós temos aqui, o que esse gráfico representa aqui? Ele representa que, na realidade, as polícias militares e bombeiros e forças armadas, eles estão num sistema constitucional de freios e contrapesos, né? Tutelando a defesa nacional, que é a nossa soberania, e a segurança pública, né? Que é a segurança voltada internamente. Então, nós temos aqui, enquanto supremacia da nação, nós temos as polícias e os corpos de bombeiros como forças auxiliares e reserva do Exército, e elas são forças auxiliares e reservas do Exército só quando tiver interesse de supremacia da nação, porque, em relação à segurança pública, as polícias militares não são força auxiliar de ninguém. Elas são as legítimas titulares da preservação da ordem pública, da mesma forma que o Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil e de todas aquelas operações que estão previstas lá na Constituição e nas leis infraconstitucionais. E nós temos uma supremacia estadual. Nessa supremacia estadual, as polícias e os corpos de bombeiros estão subordinados aos governadores, né? E, tutelando tudo isso, nós temos a Constituição Federal, que prevê atenção não só para as polícias militares, mas também para os corpos de bombeiros militares. Primeiro ponto a ser destacado, aparente inconstitucionalidade da proposta. Bom, então, no meu ponto de vista, ela é inconstitucional. Porém, isto não afasta a pretensão de extinção da prisão disciplinar. É óbvio que a extinção da prisão disciplinar, ela pode ser feita. Então, por aí, os senhores já vão ver que eu não discordo que ela seja feita. Eu posso até não concordar, mas eu não discordo, ela pode ser feita. Entretanto, há que se obedecer ao comando maior da Constituição Federal, que remete para a lei estadual específica. Até 1988, praticamente, acredito que todas as polícias militares, elas seguiam ali, mesmo as que tinham um regulamento próprio, elas seguiam a semelhança do Exército. E muitas seguiam o próprio regulamento disciplinar do Exército, como, por exemplo, a Polícia Militar do Paraná segue o RDE. Isso, na realidade, tem que ser visto com muita reserva, porque essa aplicação, inclusive, é supletiva. Ela é supletiva. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Conselho de Disciplina, que é um processo disciplinar, ele não tem lei própria. O Estatuto dos Militares Gaúchos remete para a lei específica, que não existe ainda, mas admite o uso da legislação do Exército, que é um decreto de 1972. O regulamento disciplinar do Rio Grande do Sul, até 2004, ele era estendido aos militares estaduais e aos militares ativos e inativos, coisa que o diploma federal permite que aquele que está na reserva seja submetido ao processo. Acontece que, de 2004 para cá, o novo regulamento diz que só estão submetidos ao regulamento os militares da ativa. Há que se fazer uma interpretação tríplice, que tem passado ao largo dos processos que têm transitado pelo Rio Grande do Sul, por exemplo, porque quem estiver na reserva remunerada não pode ser submetido ao processo disciplinar, porque a aplicação da lei federal é supletiva
e também porque a lei estadual, o decreto estadual proíbe. Bom, aprovado na Câmara, e já aprovado na CCJ do Senado, ele aguarda inclusão na ordem do dia, e a chance de ser aprovada é grande, são grandes, né? Bom, aí vamos sair daqui agora, está frio aqui, vamos até Paraíba, que é mais quentinho, né? E vejamos, por exemplo, aqui esse decreto do governador da Paraíba, que é agora do ano passado, né? 22 de setembro de 2016. Então, o que ele fez? Talvez entusiasmado pelos ares libertários do projeto de lei que está na Câmara para extinguir a punição disciplinar, ele decretou que, a partir daquela data, está suspenso o cumprimento das penas de prisão disciplinar. Então, a partir de hoje, as penas de prisão disciplinar estão suspensas, o cumprimento, na Polícia Militar da Paraíba. Mas, no seu artigo 2º, ele manteve o registro nos assentamentos e a classificação do comportamento, que quando a gente quer entender um pouco, começar a estudar o direito militar, pode ser o direito penal, não há como você entender o direito penal militar se você não entender a parte administrativa, né? Promoção, regulamento disciplinar, enfim, tudo isso é um conjunto de entendimentos. E esse comportamento, por exemplo, ele tem sérias consequências. Se a pessoa for preso e ficar no mau comportamento, ele pode ser impedido de fazer um curso, ele pode ser submetido a um processo disciplinar em determinadas oportunidades. Quer dizer, o decreto de Sua Excelência, ele suspendeu a prisão, mas manteve os seus efeitos, ou seja, na realidade, de prática, não aconteceu nada, mas foi aplaudido, né? Todo mundo achou ótimo. Foi uma coisa, mas na prática, a pessoa pode ser punido, nem saber que está punido, quando vê, está sendo mandado embora, e não ficou preso. Bom, outra coisa que foi esquecida é que a Polícia Militar da Paraíba, ela tem um regulamento que é por decreto, de 1981, a semelhança do Exército. Aliás, essa é uma discussão que existe, se os regulamentos disciplinares eles devem ser editados por decretos ou por lei, tendo em vista que o artigo 5º, inciso 61, diz que ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem da autoridade judiciária competente, escrita e fundamentada, a não ser nos casos de crimes militares próprios e transgressões disciplinares, previstos em lei. Agora, as transgressões também são lei ou não? Essa é uma discussão grande que hoje nós não temos tempo para fazer, mas tudo bem. Mas o governador, se ele queria acabar com a prisão, bastaria esse decreto que ele fez, suspendendo, ele podia simplesmente ter extinguido. Essa é uma das vantagens do regulamento por decreto. Vai depender, é mais fácil, é a vontade do governador, tal, etc. Ele tem vantagens e tem desvantagens. Ele pode ser também facilmente, se o regulamento é bom, ele pode ser facilmente alterado e tornado ruim por um simples decreto. E a lei é a mesma coisa, a lei é mais complexa, se ela for boa, tudo bem, mas se ela for ruim, para alterar, é muito mais complicado. Só que ele esqueceu do Corpo de Bombeiro, que também são subordinados. Então, o Corpo de Bombeiro está separado da PM na Paraíba desde 2007. E agora? Aí, como eu tenho contatos no Bombeiro da Paraíba, e aí, como é que está a questão? Já foi acertado a situação? Não, não foi, mas o Corpo de Bombeiro também está suspenso. Da Polícia Militar, por decreto do bombeiro, do governador, e no bombeiro, por assimilação. Né? Estendeu-se, assim, assimilação institucional. Bom, aqui é só para relaxar um pouquinho. Como é que era antigamente? Né? Lá no Paraná. Então, veja, em 1895, prisão, né? Prisão e rebaixamento. O negócio não era fácil, não. Determino seja rebaixado de posto por 8 dias e preso em célula a pão e aguardente. Quer dizer, tá bom, né? Claro, imagine, pão e guaraná, não tem condição, né? Pão seco, né? Pão e aguardente,
Por igual tempo, o cabo da esquadra da 3ª Companhia, Manuel José da Silva, por ter se apresentado na formatura da banda de música em estado de embriaguez, a tal ponto de não poder tocar sua parte, ele era da banda, né? Conforme a parte dada pelo mestre da música. Então você gosta de... Chegou bêbado, vai agora 8 dias a pão e aguardente, né? Então, a grafia aí é a grafia original da época, isso aí consta lá no Museu da Polícia Militar. Vocês vejam que eu fiz aí um périplo para poder... Quando eu entrei na Polícia Militar, na Academia do Guatupé, em 75, quando você era punido, primeiro você cumpria a prisão. Depois recorria, é interessante, né? Hoje, bom, né? Hoje não, tem recurso, mas naquele tempo não. Estou preso, então cumpre. E ninguém discutia, não podia discutir também. Eu, como oficial, nunca fui punido. Deus me ajudou, né? Fiquei 12 anos na rua. Mas, como aluno, eu não sei como é que eu consegui me formar, porque eu tinha sérios problemas por querer discutir as ideias. Quando eu vejo meu neto discutindo comigo, assim, tentando me provar o contrário do que eu falo, não, vô, mas não é assim. Então, era assim lá, mas lá não tem. Tanto. Então, considerações quanto ao resultado, só para nós entendermos. Essa pena de prisão disciplinar, na realidade, e aqui eu me baseei num livro do qual o professor Cícero Coimbra atuou, que é Comentários ao Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo, né? Então, está lá no livro essas espécies de punição disciplinar. Então, essas punições elas podem ser de restritiva de liberdade, que no caso é detenção, permanência de disciplinar ou prisão, nós vamos ver que é uma variação de terminologia. Ela pode ser admonitória, advertência ou repreensão, pode ser restritiva de direito, a proibição do uso do uniforme, ela pode ser exclusória, demissão, expulsão e reforma administrativa, e ela pode ser pecuniária, quando implica em desconto dos dias passados, suspensos ou detido, né? Se ele está detido, não conta o tempo dele e, ainda por cima, ele mexe no bolso dele. Bom, algumas polícias e corpos de bombeiros utilizam o regulamento disciplinar do Exército, por exemplo, a Polícia Militar e o Bombeiro do Paraná. Não sei porquê também, né? Nessa altura do campeonato. Eles têm, por exemplo, uma lei do processo administrativo, que é de 2010, que é uma lei, então, consentânea, mais moderna, etc., já prevendo interrogatório do acusado por último, entrega do alibelo antecipado, todas aquelas questões que dão discussão, a lei mas o regulamento disciplinar não tem jeito. Então, no regulamento disciplinar do Exército, estão previstos a advertência, que é a forma mais branda, consistindo numa censura verbal, a repreensão, que é a censura enérgica do transgressor, e ela é escrita, né? A advertência é só verbal, mas a repreensão é escrita. O impedimento disciplinar, que é a obrigação dele não se afastar da organização militar, sem prejuízo de qualquer serviço. Detenção, que é o cessamento da liberdade sem encarcerá-lo. Prisão disciplinar é a obrigação dele permanecer em local próprio e designado para tal. Então, nas Forças Armadas, eles levam em conta o posto, a graduação do militar, né? Geralmente, aí, prisão e soldados só, praticamente, que ficam cabo. A maioria dos quartéis, hoje, quase não tem mais prisão no Exército, mas muitos têm ainda. Prisão, que eu digo, é xadrez, né? Na Polícia Militar também não. Lá no Paraná tinha, era no QG, um xadrez do QG. Então, coisa mais grave, ele ia para o xadrez mesmo. Senão, fica preso no quartel. Na prática, ele acaba ficando preso no quartel. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina, que é o afastamento ex officio, e em decorrência dos processos administrativos ou condenação por crime militar, existe ainda a pena de demissão e exclusão de oficiais e praça, em consequência da perda do posto e da patente e também da graduação. Então, via de regra, são essas as punições. Bom, aqui em Santa Catarina, que é um decreto de 1980, as punições disciplinares que estão sujeitas aos policiais militares, tem 80, é antigo, né, longevo. Elas podem ser de advertência, repreensão, detenção, vejo que está também similar ao Exército, prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Por que eu destaquei prisão e prisão em separado? Prisão em separado existia no regulamento do Exército até 2004, até 2002, quando mudou o regulamento.
né? Essa prisão em separado era uma coisa muito cruel mesmo. Por quê? Porque, às vezes, ela podia ser, antigamente, um instrumento para prejudicar alguém. Então, eu cheguei a ver comandante dizer assim, por exemplo, cometeu alguma coisa. E o cara estava no bom comportamento, não tinha nada. Mas o comandante achava que era grave. Não, mas então eu vou dar uma prisão. Sim, quantos dias? 2. Mas só 2, sim, um em separado. Porque o fato de serem separados levava automaticamente para o mau comportamento. E isso tinha, e tem ainda, o mau comportamento, consequências muito graves. Então, essa prisão em separada foi extirpada do RDE, né, e não existe mais. E o licenciamento a bem da disciplina para as praças, e essas punições disciplinares não podem ultrapassar de prisão e detenção de 30 dias. Né? 30 dias é o prazo máximo. Aí diremos nós, puxa, mas 30 dias preso, que maldade, né? Há diferenças terminológicas entre as forças militares estaduais. Como os estados, as polícias militares ganharam, vamos dizer assim, uma certa autonomia, os estados, em legislar sobre muitos estados passaram a ter regulamentos próprios. São Paulo, por exemplo, que é, inclusive, uma lei complementar. Muito mais difícil de alterar do que uma lei comum, ou do que um decreto. Então, lá tem permanência disciplinar, em que ele ficará na OPM sem estar circunscrito a determinado comportamento, comparece a todos os atos para instrução, idem para o Código Disciplinar do Ceará, também no seu artigo 17 e 18. Em São Paulo, essa permanência pode ser convertida em prestação de serviço extraordinário. Então, vejo que é uma evolução. São penas que não existiam antes. Então, ele pode converter, a pedido dele, em prestação de serviços extraordinário, interno e externo. Temos a detenção, que está previsto no artigo 28 do Exército. Ela permanece no alojamento ou outro local determinado, comparece aos atos de instrução e serviço. Tem a detenção da Polícia Militar de São Paulo, em que ele fica retido do quartel, sem participar de qualquer serviço. E no Ceará seria a custódia disciplinar. Percebam que nos estados, por exemplo, e isso está também em outros estados, existe uma certa preocupação em afastar esse termo prisão, né? Mas, de algumas formas, pelo menos em sentido amplo, ele vai ter essa conotação, na custódia disciplinar, etc., né? Permanência. E aqui em Santa Catarina, como ele segue o modelo do Exército, nós temos aqui lugares de prisão para oficial e aspirante, ou determinado pelo comandante no quartelamento, subtenente-sargento, prisão do subtenente-sargento, e demais praças, compartimento determinado, fechado ou determinado xadrez. Não sei se ainda tem xadrez aqui, mas a tendência é que não tenho mais. Mesmo porque eu estive em Pernambuco, em 2012, com a Corregedoria Geral, e lá um dos problemas da prisão, por exemplo, é que a corporação evitava de prender porque não tinha como alojá-los e nem alimentá-los. Então, veja como a situação é complicada, né? Que ponto chegamos. Então, os governos estaduais, a pretexto, por exemplo, dessa humanização, esqueceram outras coisas, né? Os quartéis hoje já não têm mais guarda. Isso é coisa de milico, né? Guarda o quartel. Ontem mesmo, no garimpo, não sei em qual estado, aí no norte do estado, a Polícia Militar saiu para prender os garimpeiros, o quartel ficou sozinho lá, no efetivo pequeno, tocaram fogo no quartel. Assalto um quartel é a coisa mais comum de quartéis da Polícia Militar. Por quê? Porque hoje não tem mais aquele sistema de guarda que existia antigamente, porque é feio, né? Mas não é feio. Um quartel que tem armas, que tem uma viatura, tem que ser bem guardado. Uma delegacia de polícia também. Bom, na Brigada Militar, o Gaúcho, ele restringiu o conceito de prisão administrativa, que passa a ser aplicado somente nas hipóteses em que o Conselho de Justiça Permanente desclassifica, né? Então, ele está respondendo um processo, desclassifica o crime para transgressão disciplinar, só nessa parte é que ele pode ser punido disciplinarmente. Eu vou acelerar um pouco aqui, para nós encerrarmos, porque o tempo está urgindo. Em Minas Gerais foi extinta a prisão, né? É o único estado que realmente extinguiu, né, pelo Código de Ética,
dos militares mudaram o nome também. Eu, particularmente, tenho sérias não diria, mas tenho várias restrições contra o diploma mineiro, né? Não vejo, assim, num primeiro momento, essa prisão administrativa como antidemocrática, porque, pela própria natureza do serviço militar, e policial militar igualmente, aquele que detém o uso da força deve ser controlado de uma maneira rápida e eficaz. A Constituição Federal reconhece. Ele está lá, aceita a prisão disciplinar. O Pacto de San José da Costa Rica, que constantemente é lembrado, em vários, ele também admite essa possibilidade, né? Ele diz que, desde que esteja previsto na Constituição, nas leis, as pessoas podem ser presas. O CONASP, que é o Conselho Nacional de Segurança Pública, em 2012, ele editou uma resolução orientando que se extinguissem as prisões nas polícias militares, o CONASP. E o CONASP sugeriu uma mudança no artigo 18 do Decreto-Lei 667. E aí a gente percebe que deve ser essa a gênese do projeto de lei, né? Então, quando eu estive lá em 2012, Pernambuco, eles se manifestaram contra se manifestaram a favor da prisão, né? Responderam, a Secretaria de Defesa Social do Pernambuco respondeu que as penas privativas de liberdade são necessárias para a manutenção da hierarquia e disciplina. Lá em Pernambuco, eles têm o que eu acho um modelo, assim, em termos de atividade correcional, assim, uma corregedoria única, que congrega Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, o pessoal da Polícia Científica, todos no mesmo prédio. Então, cada representante dessa corporação é um subcorregedor, e eles têm um corregedor geral, que é alguém de fora do Estado. Tem que ser um bacharel de direito fora do Estado. E, em 2012, quando eu tinha ido lá, nos últimos 5 anos, até 2012, de todos os processos que culminaram em exclusão de maus policiais, apenas um tinha sido reformulado pela Justiça, o que demonstra que eles têm um efetivo de 200 pessoas, viatura, orçamento próprio, uma coisa muito bem investida, né? Por isso que funciona, inclusive. Também em Pernambuco, eles têm a pena de prisão. Em casos especiais, o comandante pode designar a residência, no caso de praça graduada. Aqui, praça graduada é uma expressão que a gente vê muito, né? Mas é uma expressão que não está correta, porque todas as praças são graduadas. Se nós pegarmos o 667, formos ver as graduações da Polícia Militar, pós-graduações, então o soldado também é uma graduação das praças. Então, todas as praças são graduadas, né? O STJ, uma vez, uma confusão terrível com a expressão praça de pré, mas praça de pré é uma expressão antiga, que significa praça graduada. Então, bom, por isso que nós temos esses questionamentos. Aqui. Ação fiscalizadora contra os locais de prisão. O Ministério Público, ele pode fazer isso, ele faz regularmente, né? Na Justiça Militar da União, pelo menos, é feito regularmente, inspecionando os quartéis para ver se os locais onde os militares cumprem as punições de prisão estão dentro dos limites que se espera que estejam, né? Partindo do artigo da LEP, lá, né? 2,6 metros quadrados para frente, mas é muito mais do que isso. E essa fiscalização, ela pode ser, inclusive, feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. E isso seria uma atividade, inclusive, da Comissão de Direito Militar, né? A Comissão de Direito Militar, na realidade, às vezes há um entendimento errado, que ela vai, por exemplo, ela está criada para defender especificamente a instituição policial militar. Dependendo da situação, sim, mas ela vai depender da ordem democrática e jurídica no Brasil, no seu Estado, e também as prerrogativas dos advogados que ali atuam. Essa é a função dela, né? Mas, muitas vezes, ela vai fazer essa defesa daquilo que ela acha que está correto. Agora, avançando aqui. No direito comparado, nós temos, vejam que, no âmbito de Forças Armadas, as penas que dão maiores problemas em Portugal é a proibição de saída, o nome muda, mas tem mais ou menos a coisa, e a prisão disciplinar. A Constituição portuguesa admite a prisão de militares. A questão das penas privativas de liberdade, ela saiu do ordenamento português, né, e está colidindo com normas internacionais, como, por exemplo, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Portugal aderiu à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, mas com ressalva, para dizer que, se for prisão disciplinar,
eles vão continuar mantendo essa possibilidade na Constituição Federal. A Guarda Civil Espanhola, que apesar do nome Guarda Civil ou Guarda Civil, é um corpo de segurança pública de natureza militar e âmbito nacional, tem uma função dupla, está subordinado a 2 ministérios. Ela também tem prisão, né? Então, ela tem, para faltas leves, ela tem repreensão, perda de haveres, ou pecuniário, arresto. Né? Ela tem arresto, que seria prisão domiciliar de 1 a 30 dias. Para faltas graves, ela tem perda de haveres maiores, o aspecto pecuniário, e tem arresto de até 3 meses, e para muito graves, até de 1 mês a 1 ano, suspensão do emprego e separação do serviço, que seria a exclusão. Por que a Guarda Civil? A Guarda Civil seria um modelo semelhante ao da nossa Polícia Militar. Se bem que, por exemplo, a nossa Polícia Militar, ela se mira no modelo francês, da gendarmerie, né, francesa. Só que, e esse modelo se espalhou para a Espanha, para Portugal, então é o mesmo modelo. Só que o Brasil, com a Constituição de 91, 1891, ele adotou um outro modelo, porque nós temos vários estados autônomos, né, que é o modelo da Inglaterra ou dos Estados Unidos, uma diversidade de polícias. Então, nós temos um modelo de polícia militar num sistema diferente. Um modelo de polícia militar francês, um sistema de Estado, modelo Estados Unidos ou Inglaterra, assim por diante, com várias polícias. Nós temos aqui vários estados. Os Carabineiros do Chile, que também é uma polícia militar. Só que Chile, Espanha, Portugal, elas são polícias de âmbito nacional. Uma polícia só para todo é um estado unitário, né? Também tem a prisão, o arresto, né? Ela depende da quantidade, a quantidade depende do grau hierárquico do militar, pode ser aplicado, inclusive, ao civil, que eu acho meio demais até, né? Mas está em um processo de mudança. Todo o Chile, não só a Justiça Militar, os regulamentos também. A Guarda Nacional Republicana, que é de Portugal, ela é uma força de segurança militar também, uma polícia militar, em Portugal. Lá, a pena de prisão foi abolida em 1999. Então, o Exército Português tem pena de prisão, a Guarda Nacional Republicana não tem, e é uma instituição altamente respeitada em Portugal. Então, eles mantêm repreensão escrita agravada, suspensão agravada, reforma compulsiva e separação do serviço. Mas a pena de prisão foi abolida. O que nos mostra que, no direito comparado, a situação também é parecida aqui com o Brasil. Alguns estados, um estado não tem, outros têm, outros mudaram os termos, deixaram mais acessíveis, como por exemplo, Rio Grande do Sul e São Paulo. Bom, efeito patrimonial da punição. Então, percebam que a pena disciplinar de suspensão da Guarda Nacional Republicana e a de suspensão do emprego dos Carabineiros do Chile e a pena de suspensão do emprego da Guarda Civil Espanhola, todas têm um ponto em comum, que é o caráter patrimonial sobre o militar que por elas é apenado, implicando em diminuição ou suspensão dos seus vencimentos por um determinado período. A Brasília aqui é fogo. Existe certa similitude entre essas penas do direito comparado com a pena de suspensão de até 10 dias, que está prevista no Código de Ética dos Militares de Minas Gerais, que também implica em perda dos dias suspensos, né? No mesmo sentido, a pena de detenção do regulamento disciplinar da Polícia Militar de São Paulo, que, além de restringir a liberdade, gera efeito secundário. Não fará jus a direitos e vantagens decorrentes do serviço, não contando o tempo de serviço e sofrendo desconto dos dias detidos. Ou seja, e também na custódia cautelar do Código Disciplinar do Ceará. Então, essa adaptação, ela ocorre tanto no Brasil, como ocorre também fora do Brasil, né? Então, por aí nós já podemos concluindo que, efetivamente, essa alteração ou mesmo extinção da prisão disciplinar, ela é possível. Mas, por favor, né, façam de acordo com o que a nossa Constituição prevê, né, para que fique, evidentemente, uma obediência à Constituição. Né? Então, o governador que quiser, ele pode fazer. A Constituição hoje já autoriza. A Constituição já autoriza. Né? Eu não acho certo que uma lei federal imponha aos estados aquilo que a própria Constituição
vão ter que fazer contrabalancear as normas constitucionais, já que nós não podemos dizer que vai haver uma antinomia. Então, a conclusão. Esse PL 7645 padece de vício de inconstitucionalidade na origem. A competência da União, que é referida nele, do artigo 22, inciso 21, não autoriza a legislar sobre direitos e deveres dos militares. A autorização que está na combinação do parágrafo 1º do artigo 42 com o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal. Apesar disso, o projeto já foi aprovado na CCJ do Senado e aguarda a inclusão na ordem do dia, com chances grandes de aprovação. A inconstitucionalidade não foi detectada, ou foi desconsiderada, ou não foi entendida. A abolição, às vezes eu ficava pensando, às vezes eu dizia, mas será que o pessoal do Legislativo eles não tem assessor lá para explicar essas coisas, né? Mas depois eu descobri que a maioria dos assessores é juiz aposentado, promotor aposentado, né? Eu fiquei quieto, né? E outros, procuradores, tem muitos que são pessoas que, aparentemente, mas pode ser que eu também esteja errado, né? Não estou dizendo que eu estou certo. A abolição da pena pretendida ela é possível de ocorrer. O caminho correto seria a lei estadual, que é, inclusive, mais fácil. Cabe, com certeza, uma ação fiscalizadora do Ministério Público e também da OAB, né, quanto ao local de cumprimento dessas penas. Na Guarda Civil Espanhola e nos Carabineiros do Chile persiste a pena de prisão. Para a Guarda Nacional Republicana em Portugal, ela foi abolida, em que pese Portugal ter ressalvado a possibilidade de prisão disciplinar. O ensaio demonstrou que a questão de prisão disciplinar militar apresenta em franca discussão tanto no Brasil como também em outros países. E assim eu encerro, né, agradeço a atenção de todos, desculpe se cansei aí com as minhas palavras, mas a intenção foi mais suscitar aqui o debate para um tema que eu considero da mais alta importância. Agradeço aos organizadores, o convite amável que me foi feito, e meu muito obrigado.